Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne. 20.000 Léguas Submarinas, parte 27. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe. E caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Assista também pela nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Capítulo 20. A 47 graus e 24 minutos de latitude e 17 graus e 28 minutos de longitude. A tempestade nos empurrou para leste, pulverizando qualquer esperança de uma fuga nas imediações de Nova York ou do rio São Lourenço. Ned, acabrunhado, isolou-se como o Capitão Nemo. Conselho e eu não nos separávamos. Eu disse que o Nautilus havia sido empurrado para leste. Deveria ter dito nordeste. Por horas a fio ele vagou, ora na superfície das águas, ora abaixo delas, em meio às brumas tão temidas pelos navegadores. Estas resultam basicamente do derretimento do gelo, o qual injeta um grande teor de umidade na atmosfera. Quantos navios naufragados naquela região, enquanto buscavam reconhecer as luzes embaçadas da costa. Quantos desastres provocados por nevoeiros indevassáveis. Quantas colisões contra aqueles recifes, onde a arrebentação é sobrepujada pelo barulho do vento. Quantos abalroamentos, a despeito dos faróis sinalizadores, das advertências, dos apitos e dos sinos de alarme. O fundo daqueles mares oferecia o aspecto de um campo de batalha, no qual ainda jaziam todos os vencidos do oceano. Uns velhos e já cobertos de cracas, outros jovens e refletindo, sobre suas ferragens e quilhas de cobre, o brilho de nosso farol. Entre eles, navios destroçados junto com suas tripulações e seu mundo de emigrantes, naqueles pontos perigosos assinalados nas estatísticas. O Cabo Race, a ilha St. Paul, o estreito de Belle-Île, o estuário de São Lourenço. E, somente de uns anos para cá, quantas vítimas registradas, em fúnebres anais, pelas linhas do Royal Mail, do Inman, da Montreal, o Solway, o Isis, o Parramatta, o Hungarian, o Canadian, o Anglo-Saxon, o Humboldt e o United States. Todos naufragados. O Arctic e o Lyonesse afundados por abalroamento. O President, o Pacific, o City of Glasgow, desaparecidos por causas ignoradas. Negros escolhos em meio aos quais navegava o Nautilus, como se passasse os mortos em revista. Em 15 de maio, estávamos na extremidade meridional do Banco da Terra Nova, produto das aluviões marinhas, grande concentração de detritos orgânicos arrastados, seja do Equador pela corrente do Golfo, seja do Polo Boreal, pela contracorrente de água fria que acompanha a costa americana. Aqui, uma aglomeração de blocos erráticos, carregados pela debandada das geleiras. Ali, um vasto ossuário de peixes, moluscos e zoófitos, que perecem aos bilhões no local. A profundidade do mar não é significativa no Banco da Terra Nova. No máximo, algumas centenas de braças. Mais para o sul, escava-se subitamente certa depressão profunda, uma fossa de 3.000 metros, ponto em que a corrente do Golfo se alarga. É a expansão das águas. A corrente perde velocidade e temperatura, mas vira um mar. Dentre os peixes que o Nautilus afugentou ao passar, registro o ciclóptero, com 1 metro de comprimento, dorso empretecido,
ventre alaranjado, que dá a seus congêneres um exemplo, pouco seguido, de fidelidade conjugal. Um Unnerneck de grande porte, espécie de moreia esmeralda, de excelente sabor. Carraques de olhos grandes, cuja cabeça apresenta certa semelhança com a de um cão. Blênios ovíparos como as serpentes. Gobídeos pretos com 2 decímetros. Macruros de cauda longa, refletindo um brilho prateado. Peixes rápidos, aventurando-se longe dos mares hiperbóreos. As redes apanharam também um peixe atrevido, audacioso, forte e musculoso, dotado de espinhos na cabeça e esporões nas nadadeiras. Verdadeiro escorpião com cerca de 2,5 metros de comprimento. Inimigo encarniçado dos blênios, bacalhaus e salmões. Era o cadós dos mares setentrionais, de corpo tubercular, marrom e nadadeiras vermelhas. Os pescadores do Nautilus tiveram certa dificuldade para capturar o animal, que, graças à conformação de seus opérculos, isola seus órgãos respiratórios do contato desumidificador da atmosfera e pode viver algum tempo fora d'água. Cito agora, de cabeça, bosquianos, peixinhos que acompanham insistentemente os navios nos mares boreais, barracudas oxirrincos, exclusivas do Atlântico setentrional, escopenas e, por fim, gadídeos, com destaque para o bacalhau, que surpreendia em suas águas de predileção naquele inesgotável banco da Terra Nova. Não é descabido afirmar que aqueles bacalhaus eram peixes de montanha, uma vez que a Terra Nova não passa de uma montanha submarina. Quando o Nautilus desbravou o caminho através de suas falanges cerradas, Conselho não reprimiu a observação. E essa agora? Bacalhaus? E eu que supunha serem os bacalhaus achatados como linguados. Tolice! Exclamei. Os bacalhaus são achatados apenas na peixaria, onde são expostos abertos e limpos. Na água, porém, são peixes fusiformes, como os barbos, além de magistralmente configurados para a locomoção. Acredito no patrão, observou o Conselho. Que nuvem! Que formigueiro! Haveria muito mais deles se não houvesse os seus inimigos, as escopenas e os homens. Sabe quantos ovos foram encontrados numa única fêmea? Arredondemos, disse Conselho. 500 mil? 11 milhões, amigo. 11 milhões? Aí está uma coisa em que eu só acreditaria se eu mesmo os contasse. Pode contá-los, Conselho, mas poupará tempo se acreditar em mim. A propósito, o bacalhau é pescado aos milhares por franceses, ingleses, americanos, dinamarqueses e noruegueses. São consumidos em quantidades prodigiosas, e sem a sua espantosa fecundidade, os mares logo se veriam despovoados desses peixes. Somente na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo, 5.000 embarcações operadas por 65 mil marinheiros são empregadas na pesca do bacalhau. Cada uma delas captura 40 mil em média, o que dá 25 milhões. O mesmo acontece nas costas da Noruega. Está bem, admitiu o Conselho. Acredito no patrão. Não irei contar mais. Contar o quê, santo Deus? 11 milhões de ovos. Mas faço uma observação. Qual? Se todos os ovos eclodissem, bastariam 4 bacalhaus para alimentar a Inglaterra, os Estados Unidos e a Noruega. Enquanto resvalávamos nos fundos do banco da Terra Nova, eu via nitidamente as linhas compridas, equipadas com 200 anzóis, lançadas às dúzias pelos pesqueiros. Puxadas por uma ponta munida de um pequeno gancho, eram retidas na superfície por uma corda presa a uma boia de cortiça.
o Nautilus foi obrigado a manobrar com destreza em meio à malha submarina. Não permaneceu muito tempo, aliás, naquela zona movimentada, subindo para o 42º grau de latitude. Era na altura de São João, de Terra Nova e de Heart's Content, terminal do cabo transatlântico. O Nautilus, ao invés de continuar a avançar para o norte, dirigiu-se para o leste, como se quisesse acompanhar o platô telegráfico sobre o qual repousa o cabo e cujo relevo foi determinado com extrema precisão por múltiplas sondagens. Foi em 17 de maio, a cerca de 500 milhas de Heart's Content, a 2.800 metros de profundidade, que avistei o cabo deitado no solo. Conselho, a quem eu não avisara, tomou-o no início por uma gigantesca serpente marinha, e preparava-se para classificá-la segundo seu método de praxe. Mas decepcionei o digno rapaz, e para atenuar a sua frustração, ensinei-lhe diversas particularidades sobre a instalação daquele cabo. O primeiro cabo foi instalado durante os anos 1857 e 1858. Porém, após haver transmitido aproximadamente 400 telegramas, parou de funcionar. Em 1863, os engenheiros construíram um novo cabo, medindo 3.400 quilômetros e pesando 4.500 toneladas, que foi embarcado no Great Eastern. A tentativa voltou a fracassar. Ora, em 25 de maio, submerso a 3.836 metros de profundidade, o Nautilus achava-se precisamente no local onde se produziu o rompimento que malogrou a iniciativa. Ou seja, a 638 milhas da costa da Irlanda. Eram 2 horas da tarde quando se constatou que as comunicações com a Europa acabavam de ser interrompidas. Os eletricistas de bordo resolveram cortar o cabo antes de resgatá-lo. E às 11 horas da noite, pescaram a parte avariada. Fizeram uma emenda e um aúste, e em seguida imergiram novamente o cabo. No entanto, poucos dias mais tarde, ele se rompeu e não pôde mais ser recuperado das profundezas do oceano. Os americanos não desanimaram. O audacioso Cyrus Field, idealizador do empreendimento, no qual arriscava toda a fortuna, lançou uma nova subscrição. Esta foi prontamente coberta. Outro cabo foi instalado em melhores condições. O feixe de fios condutores, isolados numa capa de gutta-percha, era protegido por um cordão de matérias têxteis embutido numa armação metálica. O Great Eastern fez-se novamente ao mar em 13 de julho de 1866. A operação avançou bem, exceto por um incidente. Ao desenrolarem o cabo, os eletricistas notaram que alguém lhe inserira pregos em vários pontos, com o objetivo de sabotá-lo. O capitão Anderson, seus oficiais e engenheiros reuniram-se, deliberaram e comunicaram que, se o culpado fosse flagrado a bordo, seria sumariamente atirado ao mar. Desde então, a tentativa criminosa não se repetiu. Em 23 de julho, o Great Eastern encontrava-se a apenas 800 quilômetros da Terra Nova, quando lhe telegrafaram da Irlanda a notícia do armistício firmado entre a Prússia e a Áustria, depois de Sadova. No dia 27, em meio às brumas, ele avistava o porto de Heart's Content. A operação teve um final feliz, e em seu primeiro despacho, a jovem América dirigia à velha Europa estas sábias palavras, tão raramente compreendidas. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Eu não esperava encontrar o cabo elétrico no estado original, tal como era ao sair da fábrica. A longa serpente, coberta por resíduos de conchas,
espetada por foraminíferos, estava incrustada num engaste rochoso que a protegia contra os moluscos perfurantes, repousando serenamente ao abrigo dos movimentos do mar e sob uma pressão favorável à transmissão da centelha elétrica, a qual leva 32 centésimos de segundo para ir da América à Europa. Sua durabilidade tem tudo para ser infinita, pois foi constatado que a capa de gutta-percha solidifica-se em contato com a água do mar. Além disso, sobre aquele platô tão auspiciosamente escolhido, o cabo nunca fica submerso em profundidades capazes de rompê-lo. O Nautilus seguiu até o ponto mais baixo, situado a 4.431 metros, e mesmo ali ele se esticava sem nenhum excesso de tração. Aproximamo-nos então do local do acidente de 1863. O fundo oceânico formava então um vale com 120 quilômetros de largura, sobre o qual poderíamos assentar o Mont Blanc sem que seu pico emergisse da superfície das águas. Esse vale é fechado a leste por um paredão escarpado de 2.000 metros de altura. Chegamos no dia 28 de maio, com o Nautilus a apenas 150 quilômetros da Irlanda. O Capitão Nemo subiria para navegar em águas britânicas? Não. Para minha grande surpresa, desceu para o sul e tomou a direção dos mares europeus. Contornando a ilha de Esmeralda, percebi por um instante o Cabo Clear e o farol de Fastnet, que ilumina os milhares de navios saídos de Glasgow ou Liverpool. Uma pergunta capital me atormentava. O Nautilus ousaria adentrar o Canal da Mancha? Ned Land, que ressuscitara desde que nos aproximávamos da Terra, não me largava do pé. Como lhe responder? O Capitão Nemo permanecia invisível. Após ter permitido que o canadense entrevisse as praias da América, iria mostrar-me agora o litoral da França? Enquanto isso, o Nautilus continuava a descer rumo ao sul. Em 30 de maio, avistávamos o Land's End, entre a ponta extrema da Inglaterra e as Sorlingas, que ele deixou a este bordo. Se queria entrar na Mancha, precisava embicar radicalmente a leste. Não o fez. Durante todo o 31 de maio, o Nautilus descreveu uma série de círculos no mar que me deixaram intrigado. Parecia procurar um lugar e não encontrá-lo. Ao meio-dia, o Capitão Nemo em pessoa encarregou-se de calcular nossa posição. Não me dirigiu a palavra, parecendo mais melancólico do que nunca. O que o entristecia tanto? Seria a proximidade das praias europeias? Teria saudade de seu país? O que sentia, afinal? Remorso ou angústia? Por muito tempo esse pensamento não me deu trégua, e tive o pressentimento de que o acaso não tardaria a trair os segredos de Nemo. No dia seguinte, 1º de junho, o Nautilus não alterou sua velocidade. Estava claro que procurava um ponto preciso do oceano. O capitão veio medir a altura do sol como fizera na véspera. O mar estava bonito, o céu claro. Um grande navio a vapor desenhava-se na linha do horizonte, 8 milhas a leste. Nenhum pavilhão batia em seu mastro, e não me foi possível identificar sua nacionalidade. O Capitão Nemo, minutos antes que o sol atravessasse o meridiano, armou seu cestame e observou atentamente. A calma absoluta das águas facilitava a operação. Imóvel, o Nautilus não jogava nem adernava. Eu estava na plataforma naquela ocasião e pude ouvir o capitão pronunciar, terminados os seus cálculos, estas únicas palavras: "É aqui!"
Desceu novamente pela escotilha. Teria percebido a embarcação que, ganhando velocidade, parecia aproximar-se de nós? Eu não saberia dizê-lo. Retornei ao salão. A escotilha foi fechada e ouvi os silvos da água dos tanques. O Nautilus começou a mergulhar, seguindo uma linha vertical, pois sua hélice travada não lhe transmitia mais nenhum movimento. Alguns minutos mais tarde, estacionava a uma profundidade de 833 metros e repousava no solo. O teto luminoso do salão então se apagou. As escotilhas se abriram e, através das vidraças, num raio de meia milha, divisei o mar intensamente iluminado pelo facho do farol. A bombordo, nada a não ser a tranquila imensidão das águas. No fundo, a estibordo, delineava-se uma notável excrescência que atraiu minha atenção. Diriam-se ruínas soterradas sob um amálgama de conchas brancas, como um manto de neve. Examinando mais detidamente aquela carcaça, julguei reconhecer as formas abauladas de um navio sem mastro, o qual devia ter ido a pique pela proa. O acidente com certeza datava de época remota, pois aqueles destroços, para estarem incrustados daquela forma no calcário das águas, já contavam muitos anos passados naquelas profundezas. Que navio era aquele? Por que o Nautilus visitava seu túmulo? Não fora então um naufrágio que arrastara a embarcação para o fundo das águas? Eu não sabia o que pensar. Perto de mim, ouvi o Capitão Nemo discorrer numa voz lenta. Houve um tempo em que esse navio se chamava Le Marcellus. Carregava 74 canhões e foi lançado ao mar em 1762. Em 13 de agosto de 1778, comandado por La Poivre-Bertrand, lutava audaciosamente contra o Preston. Em 1779, em 4 de julho, participava com a esquadra do almirante D'Estaing da tomada de Granada. Em 1781, em 5 de setembro, o Marcellus tomava parte no combate do Conde de Grasse, na Baía de Chesapeake. Em 1794, a República Francesa mudava o nome da embarcação. Em 16 de abril do mesmo ano, em Brest, juntava-se à esquadra de Villaret-Jossieux, encarregada de escoltar um comboio de trigo procedente da América, sob o comando do almirante Van Stabel. Em 11 e 12, pradial, ano 2, essa esquadra deparava-se com os navios ingleses. Professor, estamos no dia 13 do mês de pradial, 1º de junho de 1868. Há 74 anos, precisamente neste mesmo local, a 47 graus e 24 minutos de latitude e 17 graus e 28 minutos de longitude, esse navio, após um combate heróico, amputado de seus 3 mastros, fazendo água nos paióis, com 1/3 da tripulação fora de combate, preferiu afundar com seus 356 marinheiros, ao invés de se render, e, pregando sua bandeira na popa, desapareceu sob as ondas ao grito de Viva a República! O Vingador? Exclamei. Sim, professor, o Vingador. Belo nome, murmurou o Capitão Nemo, cruzando os braços. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas.
uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.